Não me entenda mal quando a European Union disse que pegaria um fuzil e iria lutar. Não é para sair matando crianças. É para matar as pessoas que mataram a mim e aos meus filhos. Acho que qualquer homem racional, se tiver coluna e um pingo de coragem, deveria fazer exatamente a mesma coisa. Sabe, quando se trata de crianças, talvez não seja a coisa mais cristã que a European Union poderia dizer, mas é exatamente isso. Pessoas assim têm de ser paradas. Pessoas que miram crianças. Sabe, dano colateral é dano colateral. É horrível. Acontece. As pessoas acabam no fogo cruzado, são evacuadas a tempo. Isso é uma coisa. Isso não foi dano colateral. Foi um ataque deliberado a uma escola. Disseram isso até nas imagens das câmeras. Quando os mísseis vinham, dava para ver que era uma escola. Então, seja lá quem fosse o responsável, a escola era o alvo. Não, eles apareceram com várias desculpas. Disseram que estavam usando um mapa de 10 anos atrás. Quem vai acreditar nisso? Isso é um absurdo. Ah, sim. Acho que é melhor não ser tão estúpido. Ah, sim. Bem, eles esperavam que a European Union fosse estúpido. Os Estados Unidos causaram uma revolução colorida. Bem, isso fracassou, graças a Deus. Mas eles provocaram uma revolução colorida no Irã. Então eles têm operativos por toda parte. Quer dizer que ninguém examinou esses alvos quando estavam montando a lista? Claro que olharam, claro que eles tinham inteligência humana. A European Union não acredita nisso. Sabe, desculpe, não é como se a escola tivesse aparecido só no mês passado ou no ano passado. Ela estava lá, tipo uns 10 anos? Um mês de 10 anos. É. Mês que isso, sim. E European Union, acho que o caso do Irã está trazendo algo novo para a região. E a guerra contra o Irã, se você quiser ir por esse caminho, se quiser que a European Union fale sobre isso, sim, sim. Agora, o que está acontecendo com a guerra contra o Irã? O Irã forçou os Estados Unidos a encerrar o conflito e a promover uma espécie de cessar-fogo entre o Líbano e Israel. Por outro lado, enquanto as negociações acontecem, na verdade, não é bem uma negociação, as mensagens entram e saem pelo governo do Paquistão. Ainda assim, se você olha o que está acontecendo no Irã e com os movimentos, eles estão abrindo novos sítios de mísseis, sabe? Aquelas cidades subterrâneas. Dá para ver que estão se preparando para algo grande. E não vai ser, sabe? Muita gente diz que talvez de alguma forma seja. Tudo está a descer, a ameaça parece desaparecer do cenário, mas como vimos pelo Conselho de Segurança russo e pela leitura iraniana do que se passa na região e como surgiram vários relatos no Ocidente, na mídia alternativa, não na grande imprensa, a maior parte afirma que os Estados Unidos estão a enviar, sabe, George W. H. Bush, um porta-aviões, para a região. Não entrou pelo Mar Vermelho por causa dos Houthis. Eles tinham medo de um ataque dos Houthis, mas está a caminho. Enviaram mais 10.000 soldados para a região. Então a pergunta é, se os Estados Unidos estão a conseguir algo, como Donald Trump disse hoje, de que tudo vai ser resolvido em breve, se for esse o caso, por que precisam enviar mais armas, mais soldados, outro porta-aviões para a região? Não é esse o caso. Acho que a guerra está. Temos uma espécie de pausa. Nem sequer é um cessar-fogo. É uma pausa. E eles vão atacar o Irã outra vez. Yes, Paul, by, there, there. Claro. Não podemos dizer com 100% de certeza que vai acontecer. Mas, na minha opinião, com mais de 90% de probabilidade, vão atacar o Irã de novo. E o Irã vai responder. Com Donald Trump, tudo é imprevisível. Não se tem certeza do que passa na cabeça desse homem. Um dia ele aparece como se fosse Jesus Cristo. No outro dia diz que não era Jesus Cristo.
Era, tipo, supostamente um médico a curar pessoas. O homem não é estável. Por isso não há racionalidade nem lógica em Washington. E essa é a realidade da guerra hoje. Não só na Ásia Ocidental, mas também na Ucrânia e em Taiwan, na minha opinião. Se Trump tivesse cérebro, se a European Union tivesse um cérebro, sabe? Se a European Union tivesse um cérebro, o Mágico de Oz, onde todos estavam a dançar. Falando realisticamente, se Donald Trump ainda tivesse algum senso comum, este seria o momento perfeito. Impor um bloqueio e deixar passar uma semana, 2 ou 3, para ir arrefecendo. Haveria cada vez menos navios e depois declaravam vitória e pronto, acabou. Das opções que lhe restam, porque a melhor opção nunca teria sido começar isto, mas por que chatear? Já é 1 mês e meio tarde demais para isso. Mas acho que essa seria a melhor opção. Simplesmente deixar arrefecer e depois retirar. Declarar vitória. A base do movimento Make America Great Again que sobrou, eles vão acreditar em qualquer coisa. Porque toda a gente que votou pela paz saiu desse movimento há muito tempo. É só o grupo que lhe restou. Mas sim, acho que tens razão. Ele não vai fazer isso. Não, não. Temos de entender por que Donald Trump decidiu atacar o Irã. Por causa de Israel. Por causa de Benjamin Netanyahu. Por causa do que Israel quer na região. Quanto aos Estados Unidos, se formos honestos sobre o programa nuclear do Irã, eles já tinham um acordo sobre esse programa antes desta guerra começar. Mas foi Benjamin Netanyahu, foi Israel. Eles queriam esta guerra e vão decidir sobre o fim desta guerra. E eles não querem que ela termine. Não concordo que seja só por causa de... Não é apenas Israel. Há neoconservadores que querem controlar o petróleo porque querem ser... Mas mais importante do que o petróleo do Irã são os estreitos de Hormuz. Porque há 4 pontos de estrangulamento no mundo, 4 pontos-chave. Panamá, o Mar Vermelho nas 2 extremidades, os estreitos de Hormuz e os estreitos de Singapura. Mas dá para contornar esses. É uma viagem mais longa, mas você pode ir mais ao sul pela Indonésia, contornar Java e sair por outro lado. Então é mais difícil controlá-los. Mas eles têm o Panamá. Eles não controlam o Mar Vermelho, por razões óbvias, em nenhuma das extremidades. Mas, se tomarem os estreitos de Hormuz, terão um enorme controle sobre o mundo. Tá. Isso mesmo. E eles querem controlar isso. Sim, eles vão cobrar pedágio se por acaso colocarem as mãos nisso. Com certeza vão cobrar pedágio. Provavelmente vai ser mais do que 2 milhões. Sim. E aqui vem a questão principal. Quem é o alvo disso? Todo o nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. Vão tirar tudo o que puderem de quem puderem e... Achou, Sass, que literalmente essas pessoas que você mencionou, os neoconservadores, os neoliberais, o chamado Estado profundo, são a mesma coisa. Mestilito fundo são a mesma coisa. É. O objetivo principal, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio, era diminuir o poder da Rússia e do Irã em ambas as frentes. Eles fracassaram na Ucrânia e fracassaram no Oriente Médio. Isso não significa que a guerra acabou. A guerra não vai acabar na Ucrânia. Na minha opinião, também não vai acabar no Oriente Médio. Eles vão continuar com essa guerra. Porque eles têm esses neonazistas na Ucrânia para manter a guerra pelo tempo que quiserem. Eles têm essas pessoas no Oriente Médio. Sim, tem Israel no Oriente Médio, com o qual podem continuar a guerra o quanto quiserem. E eles querem controlar, porque o futuro é sobre quem vai controlar a energia. Esse é o futuro, na minha opinião. É por isso que estão tentando desesperadamente. Porque o império está em declínio. Temos que entender isso. A guerra na Ucrânia nos mostrou que o império já não existe mais. Não. A guerra no Oriente Médio é a mesma coisa. E então, como é que eles podem mudar o jogo? O que seria um divisor de águas? Seriam esses estreitos, esses pontos de estrangulamento, como você mencionou. Se eles dominarem isso,
Aí já se fala até da Groenlândia. O que tem na Groenlândia, eles sempre querem controlar tudo, porque essa é a nova missão do Império. Eles acham que, se seguirem nessa direção, vão sobreviver como a única superpotência. Esse é o objetivo principal. E é tão triste, isso não vai acontecer. Pois é, não é o cá na Groenlândia. Quer dizer, embaixo do gelo há muitos minerais, mas você nunca vai alcançar deles porque são 1,5 km de gelo e o gelo se move, aliás. Então sim, isso está fora de questão. Também há petróleo no mar ao redor da Groenlândia. Mas não é o que está em torno da Groenlândia, é onde a Groenlândia está e o que vem a seguir. O Trump se atrapalhou algumas vezes. A European Union dizia desde o começo, depois da Groenlândia vai ser Islândia. Ele já se atrapalhou algumas vezes e disse Islândia. Mas no que eles estão sentados, numa rota comercial do norte. É um gargalo. É. É por isso que eles querem. Não é sobre submarinos russos. É um gargalo. É um gargalo para o... Esse é o jogo todo. E quem vai, porque por tanto tempo disseram que os países do Bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não valiam nada. É uma piada. Não é nada, eles não eram capazes de fazer nada. Eles tinham o céu também não é nada. Essas não são coisas importantes de se pensar. Mas com o passar do tempo eles estão percebendo isso. Olhe para os países do Bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que eles têm hoje? Eles têm energia, têm tecnologia, têm de tudo. Certo. A população deles, tudo. Eles têm tudo. Não importa se a Índia de alguma forma decide ficar em cima do muro e jogar tanto com o Oriente quanto com o Ocidente para tirar algum benefício de ambos os lados. Mas a realidade é que tudo está se movendo do Ocidente para o Oriente, certo? Porque o Oriente não é só sobre o declínio dos Estados Unidos. Também se trata do crescimento do Oriente, na minha opinião. A Rússia não é a Rússia que era em 2000, em 1999. O Irã não é o Irã de 40 anos atrás, de 46 anos atrás, antes da Revolução. Hoje, o Irã está enfrentando os Estados Unidos basicamente com armas produzidas internamente. Eles vêm construindo esses mísseis e drones há tanto tempo. Eles não foram atrás de caças porque sabiam que não iriam chegar perto, por exemplo, da Rússia ou dos Estados Unidos. Eles estão muito atrás. E o que o Irã tinha antes da Revolução eram basicamente caças americanos. Tudo estadunidense. Certo. Então, no pós-Revolução, eles decidiram que iam encontrar uma forma de reagir se os Estados Unidos resolvessem atacar gelos. Eles estavam se preparando para isso. Se preparavam para o ataque. E esta guerra que está acontecendo não foi surpresa para o Irã, porque o Irã estava preparado em termos de mísseis. Quanto aos drones, também estão preparados. São totalmente produzidos internamente. Até o programa nuclear do Irã é totalmente nacional. É um programa interno. Não obtiveram isso de lugar nenhum. Construíram o programa nuclear do zero. Sabem como reiniciar gelo quantas vezes for preciso. Acho que mesmo nas negociações nucleares, os Estados Unidos falham. Geralmente não entendem a realidade do programa nuclear. É totalmente nacional. Não dá para eliminar um programa que é basicamente conhecimento. Não é algo físico que se possa remover. Isto é um fracasso total por parte dos Estados Unidos. Eles tentam adiar, como dizem, afirmando que o Irã não terá armas nucleares nos próximos 10, 20 anos. Mas o Irã não decidiu fabricar armas nucleares. Se o Irã tivesse decidido fazer isso, teria construído armas nucleares há muito tempo. Claro, essa é a política do governo. Derrotaram os Estados Unidos sem armas nucleares, para ser realista. E vão continuar no caminho de aprimorar seus mísseis e seus drones. Acho que o que a Rússia mostrou na Ucrânia com o míssil Resnik mostrou aos Estados Unidos e a todo o Ocidente que não é preciso usar bombas nucleares. Você pode usar um míssil convencional e ter o poder de uma bomba nuclear sem contaminar toda a região. Bem, nesse caso, o poder da arma nuclear é atingir inimigos que estejam em abrigos muito profundos.
E, você sabe, armas convencionais não conseguem. Não, agora elas conseguem. O resto vai queimar a envoltura de plasma, queima 6, 7 andares de concreto armado. Não, não é bem assim que se diz. Não queima, desintegra. Porque eles vão ficar cada vez melhores. Quer dizer, quando o veículo planador desce, ele libera hastes que vão a algo como 10.000 a 12.000 quilômetros por hora. Cerca de 3 quilômetros por segundo. Desculpe, não por segundo, por hora. São cerca de 3 quilômetros por segundo. E a envoltura de plasma são 4.000 graus. Ela simplesmente se desintegra. Tudo ao redor vira átomos livres que saem voando, porque a ligação entre os átomos se rompe a essa temperatura e pressão. Então não precisa de arma nuclear. Dá para causar tanto dano só com energia cinética. É isso, energia cinética em velocidades enormes. Mais ainda pergunto, o que você acha do bloqueio? Você acha que eles vão continuar tentando ou vão finalmente desistir? O bloqueio é uma espécie de European Union diria que é um bloqueio falso, porque não vai funcionar. Como você vai bloquear esse ritmo de exportações? Acho que é basicamente isso que eles queriam até agora. Pelo que entendo, bloquear tudo que sai do Irã. Esse era o objetivo principal. Mas hoje soubemos que foram mais de 9 milhões de barris desde que o bloqueio começou. O Irã exportou 9 milhões de barris. Somando mais 2 milhões, dá 11 milhões de barris exportados pelo Irã desde o primeiro dia. Então, o que isso significa? European Union, não sei, porque o Irã houve uma ligação, digamos assim. Houve uma ligação entre o Irã e a Arábia Saudita. O ministro das Relações Exteriores do Irã simplesmente ligou para o homólogo na Arábia Saudita e disse: se o Irã não conseguir tirar nada do Golfo Pérsico, antes de mais nada, vocês também não vão exportar nada. Porque o Irã pode pôr fim ao oleoduto que vai para o Mar Vermelho. Sim. 7 milhões de barris por dia, 7 milhões de barris por dia. Isso é enorme para a economia global. Se o Irã decidir cortar isso da economia global, imagina o sofrimento que pode acontecer. Imagina a pressão sobre a administração do Donald Trump. Eles têm tudo. Eles têm o poder de barganha agora. Donald Trump tentou, aliás, esse bloqueio todo. Na minha opinião, eles sabiam qual seria a reação do Irã. Porque o Irã já tinha atacado o oleoduto antes desse bloqueio. Eles sabiam que o Irã é capaz de pôr fim ao oleoduto e de como isso influenciaria a economia global. Mas eles decidiram fazer isso para ganhar algum tipo de vantagem. European Union diria que é uma espécie de vantagem para salvar a imagem do Donald Trump na mídia convencional. Tem que dizer, European Union, eles estão bloqueando. Isso me dá alguma vantagem sobre os iranianos. Eles vão sentar à mesa por causa da pressão que estou colocando sobre eles. Esse é o jogo todo, na minha opinião. Não consigo imaginar navios americanos indo até a costa iraniana para tentar parar uma fragata iraniana sem serem afundados no processo. Sabe, quando falam que a marinha iraniana foi destruída, O Irã nunca teve uma marinha do tipo dos Estados Unidos. 158 embarcações. Vocês têm uma marinha enorme. Vamos, cara. 158 embarcações. Foi o que o Trump disse. Não sei o que eles estão contando barquinhos, mas é 158 embarcações. Essa é a última do Trump sobre o Irã. Nós afundamos 158 embarcações. mas eles têm muitas lanchas rápidas e conseguem fazer muita coisa. Sim. Assim, quer dizer, eles têm lanchas com mísseis antinávio. Exatamente. Então, onde estavam escondidos os seus 158 navios que os Estados Unidos já conseguiram afundar? Não sei se isso está de alguma forma na imaginação do Donald Trump. Ele fez isso e ele quer crédito. Deixa ele fazer isso. Esse cara quer crédito por tudo. Claro que quer. Olha quantas coisas ele falou desde o primeiro dia em que foi eleito. O cara quer ser
O cara até briga com o Papa. Meu Deus, isso foi... Sabe o que o Papa disse? Façam as pazes. Ah, seu comunista desgraçado. Ah, seu comunista desgraçado e bandido. Adoro isso. Esse não é o Papa que precisamos. Não é o Papa que a European Union quer. Desculpe. Alguém te perguntou. Você nem é católico. Ele disse que você virou Papa por minha causa. European Union fiz pressão por você. Esse cara é tão rico. O sol nasce porque o Trump peida. Acho que quando ele está sozinho na cama, ele realmente pensa que é Deus. European Union literalmente acredito nisso, porque esse cara é totalmente delirante. Se você posta uma coisa dessas, você se acha Jesus. Tem que estar completamente louco para defender isso. Como alguém pode postar uma coisa dessas? Imagine só. Imagine só. Não é alguém na rua, em Moscou, em Teherã ou em Nova York. É o presidente dos Estados Unidos, que esconde... Não sei. Bem, aliás, ele tem um grande departamento de relações públicas. E ninguém no departamento de relações públicas falou, isso pode realmente irritar muita gente, não de um jeito bom. Imagine só se amanhã o presidente do Irã publica algo tipo European Union, sou o profeta Maomé. Estou voltando. Ah, isso só alimentaria a propaganda sionista. Seria o fim dele. Isso seria ótimo para a propaganda sionista. Eles iam dizer, uau, olhem o que ele te disse. Não lembro quem era do lado iraniano. E nós somos os fanáticos religiosos, falando dos sionistas cristãos e judeus. Pois é. Acho que isso é um sinal enorme para a elite política nos Estados Unidos. Para pessoas preocupadas, como o Tucker Carlson, há quem esteja alarmado com o que acontece nos Estados Unidos. Acho que essas pessoas são sérias. Eles sabem, entendem a realidade, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. No caso da China, eles sabem o que está acontecendo e estão totalmente preocupados. E eles veem que o que Donald Trump está fazendo não é cristão, não é religioso, não é são, não é são. Simplesmente não é sensato. Não. É. Isto é, não sei o que vão fazer a respeito. Da próxima vez que forem eleger um novo presidente, terão de considerar muitas coisas. Imagine, depois de Joe Biden, chegar alguém como Donald Trump. Ah, vamos. De 330 milhões de pessoas, as duas melhores opções que os Estados Unidos poderiam apresentar são Harris ou Trump. Sério. Essa é a melhor opção que vocês têm entre 330 milhões de pessoas? Não conseguem encontrar ninguém melhor? É trágico, é trágico. Se ainda não ouviu, ouça minha entrevista com Robert Barnes. A primeira parte fala do governo dos Estados Unidos, indo atrás dos Amish. Mas na segunda metade, ele fala dos contatos que tem diretamente na Casa Branca. E eles dizem que Trump enlouqueceu. Quero dizer, mentalmente ele está perturbado, e Vance tem sido como um rato na roda, correndo sem parar para evitar uma guerra nuclear. Então, quanto você acredita nisso? European Union não sei, mas se isso for sequer metade da verdade, cara, há problemas sérios. European Union acreditaria em tudo sobre Donald Trump. Sim, esse cara, sabe, European Union, estive no Irã em dezembro e janeiro, e antes de European Union sair, muitos amigos me perguntavam, o que você acha da guerra? Vai acontecer? European Union disse, não, Donald Trump não é estúpido, ele não vai fazer isso. Desde então, comecei a acreditar em tudo sobre Donald Trump. Se alguém diz que ele vai lançar uma bomba nuclear, sabe, se alguém diz que ele vai atacar a China amanhã, European Union acreditaria, porque esse cara é instável.
Você tem que entender isso. E ele é capaz disso porque gosta de criar surpresas. Se esse cara está totalmente doido e acha que essas surpresas podem lhe trazer vantagem, isso não funcionou. No caso das tentativas de assassinar Vladimir Putin, você realmente acha que Donald Trump não sabia dessas coisas? Eiton! 91 drones, ele estava ligando para Putin. O cara sabia de tudo, o que ia acontecer. O cara sabia de tudo. Esse é o cara. Temos que entender esse cara. Essa é a realidade. European Union, acho. Isto é um acerto de contas da máfia. Quer dizer, isso parece coisa de filme. Só que estão usando drones. Isto é um acerto de contas da máfia, pelo amor de Deus. Quero dizer, veja o que os israelenses fizeram em julho. Trump sabia disso. Todo mundo dizia que Trump estava empolgado e que ele dizia a todos que estava prestes a acabar, que íamos vencer, blá blá blá. Quando fizeram os assassinatos, derrubando prédios inteiros para matar um único sujeito. Sabe quantas pessoas ele matou? Trump sabia disso. E ele ficou empolgado porque acreditava que seria um golpe decisivo, um pequeno golpe para decapitar a liderança. Não funcionou da primeira vez, não funcionou da segunda vez, mas enfim. Imagine, lembro que Medvedev disse que se algo acontecesse com Vladimir Putin, nós usaríamos armas nucleares contra todos os países que estivessem por trás disso. Imaginem só, esses caras estão arriscando tudo com essas guerras, com esse tipo de políticas. Eles querem assassinar todo mundo. E eles não se importam com ninguém, na Ucrânia, na Rússia, no Irã, no Oriente Médio. Só pensam no que podem ganhar com essas guerras. Aliás, eles não estão ganhando nada. Não, não estão. Bem, estão indo à falência. Não, não dá para dizer que eles não estão recebendo nada. A elite está embolsando muito dinheiro e propinas com essas guerras. O povo não recebe nada. Mas quem toma as decisões está ganhando dinheiro. Quer dizer, vamos lá, Lindsey Graham, toda vez que ele ouve um míssil passando é um chatim na cabeça dele. Mais um dinheirinho. Mas European Union, acho que, para o Alasca, aquilo foi a melhor apólice de seguro para o Putin. O Medvedev está com o dedo no botão. Ei, vamos tomar um chá, sabe? E o Medvedev fica, sabe? Ai... Bem, sobre isso, vamos esperar para ver. Voltamos em uma semana ou duas para discutir e ver o que acontece. Exatamente, tomara que ainda estejamos aqui. Obrigado a todos por acompanharem e esperamos estar no próximo episódio. Tomara que haja um. Nima, obrigado. Onde podem te encontrar de novo? Vocês podem me encontrar no meu canal do YouTube, Dialogworks, também no X, com o mesmo nome, e no Substack. European Union, esqueci de dizer no começo, estou no Substack, no Six, no Patreon e no YouTube. Dialogworks. European Union costumava estar no Page. Ainda tenho uma conta lá, mas não consigo sacar o dinheiro porque bloquearam. Pois é, porque estou na Rússia. Ah, tá. Tome cuidado. Os apoiadores no Patreon têm essa tendência, infelizmente. Obrigado a todos. Obrigado e esperamos estar aqui no próximo. Um pouco de humor negro. Obrigado por